Então, cara, aluno, agora a gente vai entrar em um conteúdo que eu já vou adiantar para vocês. Não é um conteúdo muito recorrente em provas. Para ser sincero, vocês, eu nunca vi uma questão específica sobre o Império Bizantino no Enem, mas eu vou dar só o básico por isso, né? Nós não vamos ficar dando ênfase num conteúdo como esse. Então, vamos dizer só o básico para que vocês peguem o básico. Pegou o básico, tá de bom tamanho. Já fez sua parte, já fez sua obrigação. Então, vamos lá. O Império Bizantino. O que é o Império Bizantino? No ano de 395 depois de Cristo, ocorre uma divisão do grande e vasto Império Romano. Ele vai se dividir em dois, gerando aí, a partir dessa divisão, o Império Romano do Ocidente, que é aquele que vai cair com as incursões bárbaras, e o Império Romano do Oriente, que é exatamente o Império Bizantino, né? O Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente é o Império Bizantino, com capital em Constantinopla, atual Istambul, na cidade de Istambul. Olha para você ver como a região do Império Bizantino era cercada, né, por água por muitos lados, né, uma região peninsular. Ele não, as invasões bárbaras não surtiram muito efeito lá, né? Eles conseguiram sobreviver a essas invasões bárbaras, né? Teve essas invasões, conseguiram sobreviver e passaram adiante por toda a Idade Média, né? Até chegar na sua queda, né? Que é lá no fim da Idade Média, né? Então, de fato, as invasões bárbaras que derrubaram o Império Romano do Ocidente não foram suficientes para derrubar o Império Romano do Oriente. O principal imperador do, do Império Bizantino foi o Justiniano, né? Esse imperador aqui, ó, ele viveu aqui, ó, nasceu em 527, morreu em 665. Ele foi o principal imperador, foi no período dele em que o Império Bizantino atingiu o esplendor máximo e a grande figura, né, do Império Romano do Oriente, né, do Império Bizantino. A principal figura é o Justiniano, imperador Justiniano. Em 1453, né, o Império Bizantino chega ao seu fim devido às invasões turcas. Né? Os turcos otomanos conseguem furar os bloqueios dos bizantinos e conseguem invadir o Império Bizantino e tomar, né, o Constantinopla, que era a capital do Império. Né? A partir daí ocorre o fim do Império Bizantino e também marca o fim da Idade Média. Olha para você ver, o Império Bizantino sobrevive a toda a Idade Média. Né? Ele só cai lá em 1453, e que é justamente o fato que marca o desfecho da Idade Média. Né? Ele vai além da baixa idade, da alta Idade Média. Né? Ele atravessa a baixa Idade Média também. Um fator interessante que eu deixei aqui para vocês tomarem como nota é o grande cisma. O que é esse grande cisma? O grande cisma acontece em 1054, em que a igreja sofre uma ruptura. Né? O grande cisma é a ruptura da igreja, separando em duas. Uma vai ser a Igreja Católica Apostólica Romana, que é aquela que a gente está falando, né? A gente denominou agora há pouco, né? Igreja Romana Cristã, é essa, né? Igreja Católica Apostólica Romana. E a outra é a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa é a igreja que vai ser agora a religião oficial, né? Vai gerir a religião no Império do Romano do Oriente, né? No Império Bizantino, é essa igreja ortodoxa, né? Até hoje está lá e forte e firme naquela região ali, né? A religião ortodoxa está naquela região. Até hoje tem a religião ortodoxa. Então, vamos passar adiante, porque o Império Bizantino, como eu já disse a vocês, já adiantei, não temos que nos preocupar muito. A gente viu o básico, está de bom tamanho. Aqui é uma pequena pintura, né, dos bizantinos. Né? Lembrando que um aspecto dessa igreja ortodoxa, ó, um aspecto interessante da igreja ortodoxa eles não cultuam imagem como na igreja católica apostólica romana. Eles não cultuam imagem de santos, de Deus, não ficam cultuando imagem como os católicos apostólicos romanos cultuam, né? Eles não ficam cultuando, né? Então, dito isso, acho que a gente pode seguir adiante, que já está beleza. Agora sim. Agora a gente chegou em um tópico fundamental para você fazer prova de vestibular. Né? Que tópico é esse? É o feudalismo. Sem sombra de dúvidas,
esse é o ponto da Idade Média. E eu sou capaz de apostar que se cair alguma questão, né, referente específica à Idade Média na sua prova de Enem, vai cair falando alguma coisa sobre o feudalismo. Porque o feudalismo, ele é a alma da Idade Média, né? O feudalismo é interessantíssimo, você tem que prestar muita atenção agora. Vamos definir o que foi esse feudalismo. O feudalismo foi um sistema político, econômico e social predominante na Europa medieval, né? Em termos políticos, o feudalismo caracterizava-se pelo poder da nobreza feudal, que era proprietária dos feudos. Então, o que dá nome ao feudalismo? É isso aqui, ó, é o feudo. O feudo dá o nome ao feudalismo. Feudo. O que era um feudo? O feudo era a propriedade da terra. Quem tinha essa propriedade, quem tinha essa terra, era dono de um feudo, né? Quem tinha a terra era dono de um feudo. Ele era sinônimo de poder, né? O feudo era sinônimo de poder na Idade Média. Então, quem possuía feudo era a nobreza feudal, né? Proprietária dos feudos. Nessa época do feudalismo, o poder era descentralizado, ó, deixei bem claro isso aqui, ó. Como assim descentralizado? Não havia um poder central, não havia um poder central que dominava e mandasse, né, na Europa como um todo, ou na região europeia como um todo, né? O poder era descentralizado. Em cada feudo existia um senhor feudal, e esse senhor feudal era quem comandava dentro das suas terras, dentro das suas posses, né, dentro do seu feudo, né? Existia poder real? Existia um rei? Sim, existiam reis. Mas esses reis, eles não eram absolutistas, como vão ser futuramente na formação dos estados modernos, né? Na Idade Moderna você tem os reis absolutistas. Aqui não. Aqui o poder ele é descentralizado. Ele não é centralizado nas mãos de um único rei. Não é. Dito isso, vamos ver a questão econômica, né? Pensando em economia, o feudalismo, a principal atividade que se desempenhava no feudalismo, cuja a propriedade da posse da terra do feudo era primordial, não é loucura adivinhar que era a agricultura, né? A agricultura é a principal atividade, né? A principal atividade que se desenvolvia, né? Caracterizada pela produção de subsistência e a ausência do monetarismo. Como assim produção de subsistência e ausência de monetarismo, né? Opa, o que é produção de subsistência e o que é monetarismo? A produção de subsistência que caracterizava o feudalismo era justamente o que? Você vai produzir para subsistir, apenas o necessário para você sobreviver. Você produz o máximo para garantir a sua sobrevivência. Você não produz pensando em vender. Você não produz pensando em exportar, em nada. Você produz para sobreviver. E a ausência do monetarismo. O monetarismo é justamente a política da moeda, né? Pautado num bem material, que vai ser a moeda, né? Aquela moedinha para simbolizar o dinheiro, né? Eles não tinham isso, né? Não existia nessa época esse aspecto, até mesmo porque não havia produção de excedentes para você vender, para você comercializar. Eu não posso generalizar e falar que não existia comércio em nenhum lugar da Europa. Eu não posso dizer isso. Toda generalização é burra, caro aluno. Entenda isso. Toda generalização é burra. Eu não posso dizer isso, mas eu estou dizendo que, de uma maneira geral, né, se a gente trabalha o feudalismo, a gente trabalha, né, um aspecto mais relevante, um aspecto predominante, que era a ausência do monetarismo e a predominância da agricultura. Claro que havia também algumas cidades que funcionavam em escala reduzida, né, em comparação com o período do Império Romano, porque com as invasões bárbaras, muitas das pessoas que viviam nas cidades fugiram para o campo, né? Houve de fato uma ruralização. Mas eu não posso dizer que todas as cidades acabaram, não posso falar isso, que acabou o comércio, que acabou a moeda, eu não posso dizer isso. Eu posso dizer que as principais características que predominavam eram a ausência do monetarismo e a agricultura de subsistência. E um reduzido comércio era muito pequeno. Eu posso falar isso, né? Eu não posso dizer que não existia. Então vamos lá. Sociedade feudal, o que ela era? Olha pra você ver que característica de sociedade feudal aqui, ó. Sociedade feudal, ela era estamental. Opa! O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade que não tem praticamente nenhuma mobilidade social. As chances de um servo virar um nobre feudal era ínfima, praticamente nula. Isso é uma sociedade estamental, uma sociedade que não há mobilidade social. Normalmente, a classe que você pertence é determinada pelo seu nascimento, né?
Hierarquizada também. Como assim hierarquizada? Haviam hierarquias, né? Haviam classes superiores e classes inferiores, né? Você tinha a classe dos servos, a classe dos nobres, da nobreza feudal, né? Superiores e inferiores, a classe do clero, né? Mais para frente eu trouxe uma imagenzinha, eu vou abordar direitinho essa questão da hierarquização da sociedade para vocês. Aqui, ó, já adiantando de antemão, ó, nobreza e clero possuíam privilégios em relação aos servos. Isso é óbvio. Até hoje você tem algumas classes, né, que têm privilégio em relação às outras. Na época, imagina, para você ver, era nítido, né? A nobreza e o clero. Quem que é o clero? É a classe dos religiosos, né? Eram os padres, os bispos. Era essa classe de religiosos, né? Quem estava ligado ao dogmatismo religioso. Eram eles, era o clero. Então, clero e nobreza possuíam muitos privilégios. Não eram poucos, eram muitos mesmo, né? O servo tinha que trabalhar. Aí tá aqui, ó, a importância da Igreja Católica, da religião, né? Dos servos serem adeptos de uma religião, né? A religião era uma forma de confortar a situação ruim que eles sobreviviam, né? Os dia a dia, a fome que eles passavam, as humilhações que eles sofriam, né? O trabalho árduo, pesado que eles trabalhavam, tudo isso era confortado pela religião, né? Os padres diziam, né? Opa, uns oram, outros batalham e outros trabalham. Quem trabalhava de fato eram os servos, né? Essa estrutura era determinada, justificada nessa estrutura social hierarquizada dessa forma, ela era justificada pela religião. Olha você vê a importância da religião para manter a ordem social, para impedir revoltas, né, de servos. Né? Você acha que o servo era feliz na condição dele? Claro que não. Mas a religião chegava e fazia uma bênção tampão ali e acabava com a discórdia, né? Aqui eu separei algumas obrigações feudais. Opa, o servo tem obrigações, óbvio, ele tem muitas, não são poucas. Quais eram as principais obrigações feudais referentes aos servos, né, as obrigações de serviço? Corvéia. O que era a corvéia? A corvéia era o seguinte, né? Era o trabalho obrigatório e gratuito do servo para com o nobre. O servo tinha que destinar alguns dias de trabalho da semana gratuito nas terras do senhor feudal. Do seu nobre feudal, ele tinha que ir lá e trabalhar de graça do senhor feudal. Isso é uma obrigação. Outra obrigação, a talha. Olha para você ver, talha te lembra de pedaço, né? De talha, né? De pedaço. Era justamente a parte, o pedaço do que o servo produzia era destinado ao senhor feudal. Então, parte daquela produção que o servo conseguia fazer, né, ele destinava ao senhor feudal, destinava ao nobre, né, ele fazia essa destinação. E por fim, talvez essa daqui seja uma das obrigações mais assim que você pensa e olha, você pensa e reflete, né? Puxa, putz, né? Não vou nem falar um palavrão aqui, mas putz, banalidade. Olha para você ver a banalidade. Era justamente o pagamento dos servos pelo uso dos equipamentos do feudo. Ou seja, o servo que ia capinar a roça dele, o que ele tinha precisado? Precisava de uma enxada. Onde ele pegar essa enxada, ele não podia ter enxada. Ele ia ter que pegar a enxada do senhor feudal e pagar ao senhor feudal pelo uso dessa enxada, como se fosse um aluguel dos utensílios do senhor feudal. Olha para você ver como que a coisa funcionava. A vida do servo não era fácil, meu garoto. Você vê como o servo não era de boa, não, hein? Era uma situação complicada, complexa. Então vamos dar um adiantamento aqui, né? Vamos ver algumas gravuras que eu separei para vocês para representar, né, essa situação feudal. Né? Aqui tem uma representação do servo, né? Eu deixei bem do servo não, do servo, tô ficando doido, seu professor está ficando até maluco com essa idade média, né? Está indignado com a situação do servo. Não admito esse servo sobreviver dessa forma, ser explorado pelo seu feudal. Isso é muito triste. Agora chega de brincadeira, vamos lá. Aqui eu deixei essa gravura, vou até limpar ela aqui para vocês verem melhor, sobre como que funcionava o servo, né? O servo. De novo, professor, você tá maluco? Eu tô tendo aula com maluco, é isso mesmo? Não, aluno. Seu professor é velho já. É o seguinte, caro aluno. Aqui tem uma representação de um feudo. Olha para você ver como que o feudo era. Aqui era um castelinho, provavelmente aqui morava quem, ó? Nobre, ó, no castelo.
bosques aqui atrás, ó. Manso senhorio. O manso é o mesmo que propriedade, que porção da terra do feudo, né? O manso pertencente ao senhor, né? Esse manso senhorio. Aqui você vê um moinho. Opa, você acabou de aprender agora, né? Se o senhor precisasse usar o moinho, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que pagar uma banalidade, né? Ao senhor feudal, né? Aqui você tem um manso servil, que era propriedade da parte da terra que era destinada ao servo. Lembrando que uma porção, uma talha do que o servo produzia era destinada ao senhor feudal. Manso comunal, outra propriedade de terra. Você tem a igrejinha, a igreja se faz presente. Aqui você tem as casinhas, né? A casinha aqui, tudo, né? O cemitério, né? Ó, cemitério aqui, ó. Você vê. Então, vendo essa imagem, você vê que o feudo ele é feito para ser o quê? Ele é feito para ser autossuficiente. Não há necessidade de eu ficar indo na cidade buscando coisa e trocando, realizar comércio. O meu feudo ele é feito para ser autossuficiente, é feito para produzir tudo e ter tudo que eu preciso nele. Beleza? Próxima imagenzinha é dos servos trabalhando, ó, pra você ver. Coitado dos servos trabalhando aqui, ó. Olha para você ver, eles trabalhando com arado, arando a terra, né? Preparando a terra para um plantio, né? Eu me lembro que teve uma vez que caiu uma questão do Enem que relacionava exatamente a vida, né, no período feudal com as estações do ano, porque como a agricultura é a atividade primordial dentro de um feudo, a estação do ano era que determinava, opa, tá na época de arar a terra, opa, agora é época de plantar, opa, agora é época de colher. Então quer dizer que as estações do ano eram o conhecimento das estações do ano, né, de suas peculiaridades, de quando que vai chover mais, quando que não vai chover, era de fundamental importância, né? Esse conhecimento climatológico é de fundamental importância para no período feudal, né? Então, quer dizer, havia esse acompanhamento, esse relógio temporal de acordo com as estações do ano. E por fim aqui, ó, eu trouxe para vocês uma imagem muito interessante, né? Que imagem é essa aí, professor? Essa imagem é justamente a imagem da pirâmide social, né, do período feudal, né? Uma pirâmide social no período feudal. Aqui em cima eu tenho o senhor feudal, todo soberaninho aqui, ó. É o cara que manda em tudo, ele é um manda-chuva. Ele manda em tudo. Abaixo tem o clero, eu já falei com vocês que é a classe dos que oram, né, dos que rezam, né? A força da religião aí, né? Aqui eu tenho, essa aqui é a classe dos guerreiros, né? Aqui é a classe dos guerreiros aqui, ó. Classe dos guerreiros, que eram nobres também, né? Que serviam para defender o feudo. Quando havia algum conflito entre os feudos, esses guerreiros entravam em ação, iam e batalhavam, eram nobres. E aqui você tem a grande maioria esmagadora da população, que eram os servos, né, que viviam sob todas aquelas condições, sob todas aquelas obrigações servis. Então, essa é uma pirâmide social, né, do período feudal, está bem explicitada aí. Relação de suzerania e vassalagem. Quando se fala em feudalismo, é imprescindível falar dessa relação. O que vem a ser a suzerania e a vassalagem? A suzerania e a vassalagem é meio que um contrato, né? Eu vou ler o que está escrito para vocês, que eu resumi assim, ó, de maneira ideal para você aprender o que é suzerania e vassalagem. Está resumidinho aqui, ó. Vamos lá. Quando dois nobres, olha para você ver que são dois nobres, né? Não é um servo e um nobre, são dois nobres que se reuniam para firmar um acordo em que um deles oferecia e o outro recebia uma propriedade de um feudo. Então, um oferecia a terra e o outro recebia. Do ponto de vista social, esse entendimento criava um tipo de contrato que selava as chamadas relações de suzerania e vassalagem. Então, quer dizer que era um contrato que selado por uma cerimônia, né? Essa cerimônia passava a propriedade de um feudo, do senhor feudal, para um outro nobre, né? E esses nobres haviam uma relaçãozinha entre eles, né? Olha para você ver a obrigação de cada um aqui, ó, determinada, né? O vassalo devia serviço militar ao seu suzerano, sendo desta forma obrigado a disponibilizar suas tropas sempre que houvesse necessidade. Nos casos de conflitos, né? O vassalo, que também era um nobre da classe guerreira, deveria disponibilizar suas tropas e seu serviço militar ao senhor feudal. Já o suzerano,
olha o doador da terra aqui, ó, ele deveria garantir a proteção desse vassalo e ceder a ele uma parcela da sua propriedade para o mesmo, né? Deveria ceder uma parte da terra e garantir proteção. É uma relação que envolve fidelidade, que envolve obrigações, é um contrato social sendo firmado entre dois nobres, né? A imagenzinha ilustrativa aqui, ó, está ilustrando basicamente o que é a relação de suzerania e vassalagem. O que o suzerano tem que fazer e o que o vassalo tem que fazer. Beleza? Então, se quiser dar copiar a imagem e dar pausa, vai pausando o vídeo, né? Porque eu estou falando muito rápido, às vezes eu estou falando muito rápido, você não acompanha, vai fazendo anotação. Fazer anotação é sempre bom para você fixar a matéria na sua memória, né? Então, vamos seguir adiante. Opa! Anda logo que eu vou perder a novela. Aí diz o nosso querido. Aqui é uma representação de uma cerimônia, né, de suzerania e vassalagem, né, uma cerimônia toda completazinha, com a presença de uma entidade religiosa, né, de alguém da igreja para legitimar aquela relação de suzerania e vassalagem. E tá aí, né, o suzerano, né, fazendo o contrato de suzerania e vassalagem, né, e o vassalo tá querendo assistir sua novela, né, quem não gosta da novelinha das noves. É brincadeira, mas saibam, ó, curiosidade para vocês, ó, essa relação suzerania e vassalagem era uma cerimônia solene, muito solene, né? Ela terminava com um beijo, uma bitoquinha entre o suzerano e o vassalo. De fato acontecia, é verdade. Então, vamos seguir adiante, saindo um pouquinho do feudalismo agora. Vamos lá?